Hoje vamos estudar o tempo verbal passado contínuo. The past continuous tense. Tempo verbal passado contínuo. O passado contínuo ele é formado pelo verbo to be no passado. Eu tenho duas formas, tá lembrado? Was, se o sujeito for I, he, she ou it. E o were, se os sujeitos forem you, o we e o they. Mas o verbo principal com ing. O ing, para você lembrar, ele equivale ao gerúndio da língua portuguesa. Vai terminar em ando, se for um verbo de primeira conjugação, endo, um de segunda, indo, ondo, um de terceira. Então, olha só. Eu tenho o verbo no infinitivo, speak, falar. Vou passar para o gerúndio. Eu acrescento ing ao finalzinho do verbo. Então lá, speak, terminou o K, acrescentei o ing, speaking, passei para o gerúndio, falando. Entendeu? Só que não é apenas sair colocando ing ao final do verbo indiscriminadamente. Existem regras para esse ing. Vamos lembrá-las? O verbo close, o verbo arrive, são verbos que terminam em e são precedidos por uma consoante. Antes deles vem uma consoante. Quando isso acontecer, eu vou tirar o e no lugar dele acrescento o ing. Se o verbo terminar em consoante, vogal e consoante, tiver uma sílaba só, é o caso do verbo stop, do verbo shop, do verbo run. Você dobra a última consoante e acrescenta o ing. Se o verbo terminar em consoante, vogal e consoante, tiver duas sílabas ou mais e for oxítono, como é o caso do begin, você dobra a última consoante e coloca o ing. Se o verbo terminar em CVC, consoante, vogal, consoante, tiver duas sílabas ou mais e não for oxítono, que é o caso do listen, você apenas acrescenta o ing, como você fez na regra geral. E por último, se o verbo terminar em IE, você troca o IE pelo Y e depois acrescenta ing. Morrendo, dying. Quando que eu uso passado contínuo? Ele é usado para indicar ações em andamento em um determinado momento do passado, que estavam em andamento em um determinado momento do passado. Por exemplo, às 8 da manhã, at 8 a.m., I was flying over New York. Eu estava sobrevoando Nova York. This time last year, I was living in Brazil. Nessa época do ano passado, nessa mesma época do ano passado, eu estava morando no Brasil. Então tá lá o verbo to be no passado e o principal com ing. O passado contínuo também é usado quando queremos dizer que uma ação estava acontecendo, mas ela não deixa claro se terminou ou não. Pode ser que tenha terminado, pode ser que não. Por exemplo, Daniel was cooking lunch. Daniel estava preparando o almoço. Não está claro aí se Daniel terminou de preparar o almoço. Se ele estava preparando o almoço, se aconteceu alguma coisa, ele teve que parar. Ou seja, não está claro. Usamos o passado contínuo também para indicar duas ações que aconteciam simultaneamente, que estavam acontecendo ao mesmo tempo. For example, I was cooking dinner while you were watching TV. Eu estava preparando o jantar enquanto você estava assistindo TV. Ou vocês, né? O you ali pode ser singular ou plural. E o passado contínuo é usado também quando se deseja dizer que uma ação estava acontecendo e foi interrompida por outra. Exemplo, I was having a shower. Eu estava tomando banho.
Então imagina, a ação da pessoa tomando banho. Quando, when the phone rang, o telefone tocou. Então, a ação the phone rang, o telefone tocou, interrompeu a ação tomar banho. E para finalizarmos, um exemplo aqui para você. Jack was reading a book. Então, Jack estava lendo um livro. The phone rang. Ah lá, o telefone tocou. Juntando as duas orações, teríamos Jack was reading a book when the phone rang. Alright? That's all, folks. See you next class. Bye.